Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma partida da nossa playlist das Top 10 dos anos 2000. As 10 melhores partidas dos anos 2000. Aqui a gente tem de brancas o Mikhail Krasenkov, é um jogador polonês, jogando contra o Ricardo Nakamura, jogador americano. Essa partida aconteceu em 2007 no Cassino de Barcelona. E ela é muito interessante, ela realmente merece estar nessa playlist, porque ela marcou os anos 2000. Vamos dar uma olhada nessa partida. Aqui o Krasenkov abre com cavalo em F3, temos cavalo F6, C4, a abertura inglesa aí, né? E6, G3, D5, bispo G2, bispo em E7, roque também, e aqui B3, o polonês Krasenkov protege o peão de C4 e também abre para o bispo de casas escuras poder desenvolver em fianqueto. A5 aqui pelo Nakamura, cavalo em C3, C6, D4, cavalo de bem em D7, dama em C2, até aqui tudo padrão, lances comuns aí dos dois de abertura, né? Lances de desenvolvimento, B6, E4, indo em direção ao centro, bispo em A6, colocando aquela cravadela no peão de C4, aqui cavalo em D2, reforçando a defesa do peão de C4 e C5, Nakamura bota tensão total aí no centro. A partida segue com E por D5, C por D4 atacando o cavalo e cavalo em B5 aqui pelo polonês, atacando o peão de D4. E por D5, cavalo por D4, o peão de D5 agora está cravado. Torre em C8, tirando aí a torre da cravada e colocando uma pressão aqui na coluna C. E agora a torre em E1 saindo aqui, cravadas e contra-cravadas o tempo todo, né? Contra o Krasenkov e Nakamura. Então aqui torre E1 saindo da diagonal aqui do bispo e também botando pressão na coluna aberta. A partida segue com B5 e agora bispo em B2, torre em E8, dama em D1 saindo aí da coluna C finalmente, B por C4 e dama B6 pelo Nakamura. Um lance que tem muitas intenções interessantes aí por trás. Bom, no momento, claro, está pressionando aqui o bispo indefeso aí da casa de B2. Torre em B1, não somente protegendo o bispo, como ameaçando também alguns ataques descobertos. E aqui o Nakamura faz uma provocação com o lance D por C4, criando aí um peão passado, arriscando tudo. Afinal de contas, aqui as brancas poderão fazer um lance como cavalo C6, abrindo a diagonal do bispo, fazendo ataques descobertos aqui para cima do Nakamura, ou seja, uma posição extremamente rica e complexa aqui no tabuleiro. O Krasenkov segue com cavalo C6, então essa é a ideia, botando pressão em E7, abrindo aqui a diagonal do bispo. O Nakamura aceita a provocação com torre por C6 e o Krasenkov segue com bispo por F6, dando um ataque aqui descoberto na dama. E esse lance é ótimo, porque a dama está atacada, a torre está atacada, o bispo está atacado duas vezes aqui pela torre e pelo bispo, né? Então se a gente olhar aqui, praticamente todas as peças do Nakamura, muitas das peças do Nakamura aí estão atacadas na posição, né? E será que dá para defender todas elas? Bom, no momento o Nakamura está com uma peça. Não, a questão material está igual, além de tudo, hein? Esse lance aqui veio capturando peça, né? Então são 3 peças menores para cada um. E o Nakamura tem que encontrar um lance, então, nessa posição, com muitas peças atacadas. E o Nakamura vai para um lance incrível, incrível. Se você quiser dar pausa e aí tentar meditar um pouco aí sobre essa posição, refletir um pouco aí sobre essa posição, acho que vale a pena, é uma posição muito rica, muito interessante e marcou aí os anos 2000, o belíssimo lance aqui do Nakamura. Eu espero que você tenha encontrado o sacrifício de dama aqui em F2, o lance do Nakamura, dama por F2 cheque. Meu Deus do céu, aqui vai ter complicação, aqui não tem o que fazer, o rei tem que aceitar essa dama aí, né? Então rei por F2 foi jogado. Se jogasse aqui um lance como rei H1, viria a torre aqui que está atacada, né? A torre pode vir aqui capturando em F6 com uma posição aí vitoriosa para as negras, né? Então a partida aqui o Krasenkov aceitou essa dama, né? Então rei por F2 e agora bispo C5 cheque, forçando o rei aí para uma posição desconfortável. O rei aqui foi para F3,
né? Aqui se ele viesse para F1 seria suicídio, né? Suicídio total. Aqui C3, por exemplo, cheque, teria que cobrir aqui com a torre, levaria um C2 ainda para desviar a dama aqui da proteção da torre, né? Dama por C2, por exemplo, bispo por E2, cheque, com uma posição completamente vencedora, né? Rei E1 e aí bispo D3 abrindo um cheque descoberto e capturando material na sequência. Posição avassaladora, né? Por isso que depois de bispo C5 cheque, a partida seguiu com rei em F3 e agora sim torre aqui por F6 cheque, rei em G4, olha onde está indo parar esse rei. E agora mais um lance muito bacana aqui do Nakamura, cavalo em E5 cheque. E aqui, desafiando o Krasenkov, se ele quer devolver um pouco de material para capturar esse cavalo. E o Krasenkov prefere jogar aqui com o rei em G5. Olha onde foi parar o rei, né? Aqui, se ele tivesse capturado o cavalo, a partida poderia seguir com o bispo em C8 cheque. E aí o rei não tem muito o que fazer aqui, né? Porque está caindo aqui em E5. O rei teria que talvez cobrir aqui com a torre, né? Torre em F5, bispo por F5, rei H4, torre H6. Aqui tem sequência de checkmate em mais alguns lances, tá? Uma possível continuação bem bonita aqui seria com torre G6, seguida de torre em F6. E aqui mais um sacrifício com torre E5, né? Cavalo por E5 desviando aqui para poder ganhar a casa de E3. E depois de rei H4, torre H6, cheque. E aí, depois de dama H5, mate em 1 aqui. Você consegue encontrar o mate em 1 aqui. Vale a pena até se quiser dar pausa. Não é tão simples não, né? Mas espero que você tenha encontrado aqui o mate de peão, né? Poderia ter seguido dessa forma. Seria bem bonito, né? Seria bem bonito. Então justificando aqui, por isso que depois de cavalo em E5, o Krasenkov não capturou o cavalo e seguiu simplesmente com rei G5. A partida seguiu com torre em G6 cheque. Rei em H5 e aqui F6. Torre por E5 cheque, rei H4 e depois de bispo aqui em C8, o Krasenkov abandonou a partida. Eu já vou explicar, mas uma partida sensacional, né? Sensacional, com sacrifício de dama numa posição assim totalmente inesperada, com benefícios aí a longo prazo, né? É sempre muito bom você ver um sacrifício e um benefício a longo prazo. Foi uma característica que teve, por exemplo, na Imortal do Kasparov, né? O Kasparov contra o Topalov, um sacrifício de torre que foi ter benefício 20 lances depois, né? Eu adoro esse tipo de situação de alto risco, né? No xadrez. E aqui realmente abandonou porque não tem mais jeito. Aqui, depois de, por exemplo, o bispo D5, aqui o computador começa a mandar suicidar todas as peças, né? Porque esse rei aqui está levando checkmate em poucos lances. Então aqui o computador, qualquer lance, por exemplo, se jogasse A4, só para a gente entender a ameaça aqui é torre H6 cheque e o rei não tem mais para onde ir, né? Não tem mais nenhuma casa, o bispo está cortando aqui tudo, teria que cobrir com a dama e aí a torre entregaria checkmate, tá? Então essa é a ameaça aqui das negras, torre H6. Então o computador começa a suicidar todas as peças aqui, ele manda jogar... Opa, deixa eu voltar aqui. Bom, deu a louca aqui, deu play. Bom, aqui o computador mandaria jogar bispo em D5, aqui começa a sacrificar a peça, tá? Viria torre D3, dama em F3, né? Umas coisas assim bem malucas, mas mesmo assim levaria checkmate, tá? Aqui é um ataque descoberto. Aí teria que jogar rei H4 e aí bispo em F2 levaria checkmate. Ou seja, depois de bispo C8 a sequência de checkmate é forçada, não tem jeito, vai ter checkmate aqui. Muito bonito, né? Muito bonito. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e depois a gente volta para olhar umas coisas interessantes aí da partida. Vejam só a precisão do Nakamura, 96,5% de precisão, né? Uma imprecisão apenas. O computador dá um lance aí de vitória perdida, se eu não me engano foi o lance F6. Eu acho que tinha algum jeito de dar checkmate mais rápido. Mas a vitória não foi perdida não, a vitória continua, inclusive, depois desse lance, né? Então, esse termo vitória perdida não quer dizer que tinha uma vitória e aí não teve mais a vitória. Significa apenas que existia uma vitória mais rápida, tá bom, pessoal? Mas continuava a posição vitoriosa para as negras. E aqui o Krasenkov também jogou muito bem, foi muito preciso, 81,6% de precisão. O computador não consegue explicar muito bem em que momento que o Krasenkov ficou pior, mas foi lá naquele cavalo C6 lá, vamos voltar lá para dar uma olhada, mas quem imaginaria o sacrifício de dama, né? É muito legal a posição. Aqui, bom, essa posição aqui, como a gente comentou, né, é extremamente rica e complexa. O Krasenkov vai para essa ideia de cavalo em C6 para liberar o bispo
e abrir um ataque descoberto aqui na dama. Sensacional a ideia. Aqui a partida seguiu com torre por C6 e bispo por F6. Então o lance errado aqui, por incrível que pareça, é bispo por F6. Ah, bispo por F6 é errado porque as pretas têm dama por F2, né? Então assim, quem vai imaginar isso, né? Você fala, não, olha, aqui as brancas não podem jogar bispo por F6 porque as pretas têm dama por F2. É realmente necessário, né? Muita análise, muita criatividade, muita genialidade, como Nakamura. Por isso que essa partida ficou marcada como uma das melhores aí dos anos 2000, né? Então não é uma análise trivial, mas com o auxílio de computadores a gente vê que aqui o lance, depois aqui de bispo por F6, as pretas teriam que jogar aqui para tentar sobreviver. Desculpa, gente, aqui dama por F2 mesmo, né? No caso as brancas, né, que perderam. O lance errado aqui das brancas foi bispo por F6, tá? Então aqui as brancas teriam que ter jogado torre por E7, né? Aqui é bem análise de computador mesmo. Depois de torre por E7, aí sim, bispo por F6 atacando a dama. E aí torre por F6, torre por B6 e torre por B6. A gente teria uma posição ainda assim melhor para as negras, né? Por conta aqui do peão passado. Duas torres aqui contra a dama, né? Duas peças menores contra duas peças menores. As pretas têm aí um melhor jogo por conta aí do peão passado e tudo mais. Mas dá para as brancas brigarem aí, né? Daria para o Krasenko continuar na briga, tentar algum recurso aí, alguma coisa na fileira do fundo, ou tentar aproveitar que as peças estão um pouco descoordenadas, poderia tentar algumas coisas aí na posição, né? Mas quem iria imaginar que o lance da derrota nessa posição aqui, ao invés de jogar aqui torre por E7, né? Aqui que o lance, em vez de jogar bispo por F6, atacando aqui o lance correto aqui mais preciso é torre por E7, né? Quem iria imaginar que bispo por F6 é errado por conta de dama por F2? Nakamura mostrou esse ponto, né? Vamos ver mais uma vez rapidamente aqui essa sequência muito bonita aqui dessa caçada ao rei adversário no tabuleiro, né? Bispo C8 e aí abandonou porque o checkmate era certeiro. Legal, né? Espero que vocês tenham gostado aí dessa partida, eu gostei demais. E, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!